Vamos para a nossa primeira questão sobre a Escola de Frankfurt. Na primeira questão, a Escola de Frankfurt desenvolveu um tipo de pensamento crítico que se diferenciava do marxismo clássico, buscando incorporar elementos da psicanálise, da sociologia e da cultura para compreender melhor a dominação da sociedade contemporânea. Nesse contexto, qual das alternativas melhor expressa a principal crítica dos frankfurtianos à razão instrumental? E aqui ele traz um conceito que é um dos conceitos fundamentais da Escola de Frankfurt, o conceito de razão instrumental, o que nos leva à primeira grande questão sobre a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt é uma escola que faz uma crítica ao conceito de razão iluminista. Então, para quem já estudou iluminismo, lembra que o iluminismo é um movimento intelectual na Europa que defende que a razão será a iluminação da humanidade, que toda a humanidade será emancipada pelo uso da razão, que todo ser humano racional tende ao progresso da humanidade, ou seja, tende a ser algo bom e positivo para o progresso da humanidade. Então essa noção de razão como uma razão pura, uma razão que levaria de forma absoluta a humanidade a um progresso ilimitado, ou seja, sempre que se usa a razão há progresso, há avanço, vai ser altamente questionado pela Escola de Frankfurt, justamente porque vai ser as sociedades mais altamente racionais, mais desenvolvidas no conhecimento técnico racional, que vão desenvolver a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que vão desenvolver bombas atômicas e ameaçar a destruição da própria humanidade. Então vai ter um questionamento muito grande da razão instrumental, ou seja, a razão ela é uma característica humana, um atributo humano, que pode ser usada para avanço da ciência, tecnologia, sociedade, ou pode ser usada como instrumento. Olha o instrumental aqui. Como assim? Eu posso pegar a razão e usar como instrumento de dominação política. Eu posso pegar a razão e usar como instrumento de produção de guerra. Como utilizando o conhecimento para fabricar armas e bombas. Então eu posso pegar a razão instrumental e fazer com que alguém ganhe dinheiro com esse conhecimento e não desenvolver a humanidade. Então eu posso desenvolver um medicamento, mas em vez de a humanidade ser curada de uma doença, alguém ganhar dinheiro com o medicamento. Instrumentalizou um conhecimento racional, que é o conhecimento da ciência, para o uso de um indivíduo. Então aqui, vamos analisar as respostas. Alternativa A razão instrumental, ao priorizar a eficiência e o cálculo, reduz a capacidade crítica dos indivíduos, transformando a razão em um meio para controle e dominação. A alternativa A está correta, porque ela está dizendo exatamente o que eu acabei de descrever para vocês sobre a razão instrumental. A razão instrumental, como essa capacidade nossa de calcular, ela pode ser usada como instrumento para alguém desenvolver o produto, para alguém melhorar armas em uma guerra. Então, nem sempre a razão é usada com uma capacidade crítica, para você saber exatamente por que se faz o que se faz na sociedade. Então, essa razão ela pode ser usada como instrumento. Na B, a razão instrumental é fundamental para a emancipação dos trabalhadores e o fim da alienação instrumental, da alienação social. Não, a razão instrumental é o contrário. Ela é o que faz com que todo mundo seja usado por um governo ou por um interesse, simplesmente porque é aquilo que está sendo usado pelos dominantes, aquilo de quem domina o sistema social. No caso da C, a razão instrumental não tem impacto significativo na sociedade contemporânea? Tem. A Escola de Frankfurt está justamente defendendo esse argumento. A razão instrumental ela é o principal uso da razão que se faz no século XX. D, a Escola de Frankfurt defendia a total rejeição da racionalidade? Não. Ele não vai dizer que ser racional é um atributo ruim da humanidade. A capacidade de calcular, de criar coisas no mundo racionalmente é uma capacidade boa. Ruim é quando é usada como instrumento por alguém, quando alguém usa essa capacidade nossa para praticar algo que não nos beneficia. E aí, a razão instrumental permite o desenvolvimento da sociedade mais justa? Não. Ele vai dizer o contrário, né? A razão instrumental que faz com que a gente não questione as desigualdades e as injustiças. Então, a correta alternativa A razão instrumental, ao priorizar a eficiência e o cálculo, reduz a capacidade crítica, ou seja, faz tudo como se fosse só puro, né? Então o cara que faz uma pesquisa, ele faz porque ele tem interesse no conhecimento, ele não faz porque ele quer desenvolver um produto. E na verdade a gente sabe que existe isso, existe a razão usada como instrumento para alguém, né? Para fazer guerra, para fazer dinheiro, para dominar a sociedade.